Os principais motivos para o Vitória se transformar em uma SAF já nessa temporada de 2024, enquanto disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. Alguns tópicos que o Fábio Mota mencionou na temporada passada. Será que ele pode estar com medo, de vender, por exemplo, a SAF do Vitória nesse ano? Quais seriam os valores? O próprio presidente chegou a cogitar uma possibilidade de 5 bilhões de reais. A minha opinião é que a SAF provavelmente do Vitória será a maior do Nordeste em termos financeiros, numéricos. Quero fazer outras comparações e listar aqui os principais motivos para que isso ocorra já nesse ano. Bom, só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes e o bolão da Máxima FC, onde você palpita com bolões gratuitos e pode receber até R$1.000 nesse bolão, como por exemplo, nesse que eu vou deixar aqui passando para vocês, os pitacos tanto da Série A quanto também da Série B do Campeonato Brasileiro lá na Máxima FC. Lembrando, você não precisa acertar todos os palpites para faturar nos bolões da Máxima, é muito simples, tá? Vai depender muito do ranqueamento. Se você acertou, por exemplo, o que o mandante vencerá, já é uma quantia, uma pontuação extra para você. A diferença de gols, o saldo, o visitante, enfim, não importa. Tem todas as informações também do ranqueamento da Máxima FC e várias opções de bolões, por exemplo, de R$2, R$10. A Máxima tem uma cobertura muito ampla dos campeonatos nacionais e também internacionais. Pegue o link logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado e comece a se divertir. Fechado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre SAF do Vitória. É um tema muito batido quando o Leão estava na Série C, na Série B do Campeonato Brasileiro, mas que agora aqui retornou aos holofotes do futebol nacional e, por que não, mundial também, com a disputa da primeira divisão do Brasil. Simplesmente os boatos sumiram, tá? Eu penso que há sim os motivos para que isso aconteça. Até porque nas declarações do presidente Fábio Mota sempre colocava aquela ponderação muito inteligente, por sinal, de esperar a valorização da marca. Agora que isso está ocorrendo, o mais sensato é você aguardar as ofertas e até mesmo procurar potenciais investidores e, querendo ou não, estas notícias elas não são espalhadas, o Fábio Mota não vai sair comentando qualquer tipo de conversa ou especulação com o grupo de investidores. O fato é que o Vitória está sim atento em relação a esse assunto e, na minha opinião, tem sim que buscar um parceiro. Não para chegar no mês que vem, já sair investindo em todo mundo. Se fosse uma boa SAF até não falaria nada, mas fazer as coisas assim às pressas só porque está na Série A do Brasileirão, por exemplo, com o Vitória caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente não quer que aconteça, mas pode sim acontecer ao final do Campeonato Brasileiro com esse começo tão ruim, a marca também acaba se desvalorizando. Porém, não é olhar só para uma passagem na Série A como algo que acabou, não. Só de você estar na primeira divisão, tendo passado por ali nas últimas 2, 3 temporadas, se o Vitória for vendido em outra ocasião, estando jogando a Série B, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, valeria muito mais do que se não tivesse essa passagem recente na Série A. O fato é que o mais importante, o tópico também que eu mencionava lá nos vídeos anteriores, era a manutenção na Série A, se tornar um clube constante, os passos para o Vitória ter uma maior valorização. O próprio presidente Fábio Mota, lá em 2021, revelou uma oferta de R$200 milhões para o Vitória, naquele momento conturbado também, de zona de rebaixamento, beirando na Série C do Campeonato Brasileiro. É bem provável que quase todos os presidentes aqui do Brasil fariam aquela venda naquele momento, não pelos valores, mas muito mais para aliviar a barra, vamos colocar assim, e buscar novos rumos. Não foi isso que aconteceu. O Vitória teve sim um avanço, jogando a Série B, agora conseguiram acesso para a Série A. Então, se fosse para colocar nessas escadinhas, em um mundo perfeito, o que acaba não existindo, mas assim, qual seria o momento ideal para um clube como o Vitória ser negociado? Na minha opinião, em um momento estável na sua história, ou seja, um clube na Série A do Campeonato Brasileiro por pelo menos 3 temporadas consecutivas. Nesse momento acaba sendo um pouco mais complicado, até porque vai depender muito de qual tipo de SAF será apresentado, qual tipo de proposta, mas eu não fecharia os olhos para as possibilidades disso já acontecer
nessa temporada. Por que que eu digo isso? Esse modelo de organização, tá, que o Vitória e também como quase todos os clubes do Brasil que não são SAFs acabam aderindo, né, de você ter um modelo de um presidente, conselheiro já há muitos anos também no clube, aí eles vão buscar um diretor de futebol. Acho que isso já está extremamente ultrapassado e o Vitória também acaba colhendo, né, os frutos deste resultado também nessa temporada. Pode dar certo, tá? Estamos falando de um clube que acabou de conquistar o seu principal troféu na sua história, né, que é a Série B do Campeonato Brasileiro, mas convenhamos também, tá? O Vitória, para conquistar um título como a Série B, ele não é o principal desafio. Não estamos falando de uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro ou uma Copa do Brasil. Então, assim, pode dar certo chegar um presidente que consiga entender essa parte de futebol, gerir bem as finanças, como vem fazendo até aqui o Fábio Mota, mas também tem os seus defeitos, natural, não é um profissional da área, uma pessoa que estudou 20, 30, 40 anos para estar ali naquele posto. Então penso que nessa diferença da SAF, a questão de organização, um critério na hora de contratar jogadores, de revelação, a taxa de utilização, por exemplo, de garotos da base no elenco profissional, a gente pouco vê isso, né, num clube tão glorioso e famoso também pelas revelações de bons jogadores no futebol brasileiro. Então penso que o Vitória, ainda assim, mesmo estando em uma fase que volta para a Série A do Campeonato Brasileiro, em termos mais amplos, pensando em um Vitória daqui 5, 10, 15 temporadas, ainda é um clube meio perdido, e é natural, tá? Isso não é culpa do Fábio Mota, já que pegou também um clube que estava ainda mais, muito mais do que isso, há 3 temporadas atrás, tá? Então penso que o caminho da SAF é esta profissionalização, tá? E tem que entender muito bem quem está chegando também, mas penso que esse caminho é muito mais sensato, coeso, não só para o Vitória, mas para os outros clubes aqui do Brasil. Além desse fator de organização, eu colocaria outro muito importante, que é a capacidade financeira, que com a SAF, né, chegando um investidor e colocando já esse valor logo de cara, a possibilidade de você ir no mercado e contratar jogadores com a compensação financeira maior, né, ela é muito mais plausível, né, vamos colocar assim. Nesse ano o Vitória até fez alguns investimentos, né, que eu achei até ousado no mercado brasileiro, como a contratação do Janderson, do Leonardo, de todos eles com uma compensação financeira, e esse é o caminho, tá? Você pode contratar um jogador pagando, né, e acabar não dando certo, te decepcionando, faz parte, mas aquela coisa de ficar refém só de jogador emprestado ou que está livre no mercado, tudo bem, você pode encontrar bons jogadores assim, mas se tornar refém disso não, tá? E a SAF, ela querendo ou não, ela te dá uma maior possibilidade de ir no mercado, por exemplo, sul-americano. Não estou falando de trazer, por exemplo, o Hulk de volta, mas pode acontecer nos próximos anos também, tá? Mas, por exemplo, aqui na América do Sul, e compensações de 15, 18, 22 milhões de reais, algo que nesse momento Vitória não tem a capacidade financeira, né, de fazer com grande frequência, como um Atlético Paranaense ou um Red Bull Bragantino. Além, claro, da possibilidade de ampliação do Barradão, a ampliação e modernização também da sua estrutura. Então, nesses caminhos aí da SAF, né, com o investidor, olhando um cenário, como eu falei, de um Vitória não só para essa temporada, não só para um campeonato brasileiro ou para 2, 3 anos, né, o que costuma durar um mandato, e sim pensando no longo prazo. Acho que esse aspecto ele é fundamental. Sobre os valores, né, até o Fábio Mota, quando foi questionado sobre esses 200 milhões de reais na temporada de 2021, ele falou a dificuldade de medir, né, o valor da marca, né, o patrimônio dos clubes do Brasil. Ele mencionou como que você avalia uma base com mais de 200 garotos, né, sendo que 2 daqueles ali podem despontar e valer mais do que o valor da SAF, né? Isso acontece, a gente já viu exemplos como, por exemplo, do Cruzeiro, né, com a transferência do Vitor Roque, tinha o Estevão, né, do Palmeiras lá no Cruzeiro também. Então é complicado, tá, fazer isso. Até mesmo o Fábio Mota, mais em um tom de brincadeira, até chegou a colocar um número na casa de 5 bilhões de reais. Olha, não acho absurdo também não, tá? Sendo bem sincero com vocês, as primeiras SAFs no Brasil, né, elas acabaram sendo dos clubes mais desesperados, aquela coisa de você fechar a porta ou
a vender a SAF, não tinha outro caminho. Cruzeiro, Vasco e também o Botafogo, tanto é que foram negociados por valores menores, né? O Botafogo por 700 milhões, o Cruzeiro por 400 milhões e o Vasco da Gama por 700 milhões de reais, mais o pagamento de algumas dívidas, enfim, né? Colocando aí numa casa de 1 bilhão de reais mais ou menos. O Bahia, que não está, né, no eixo do Rio de Janeiro ou de Minas Gerais, conseguiu já um valor próximo a isso, de 1 bilhão de reais com o Grupo City, ou seja, o Bahia estava menos desesperado do que o Botafogo, o Vasco e o Cruzeiro. Se estivéssemos falando apenas de olhar em termos de quantidade de torcedores e títulos, provavelmente, né, para não dizer certeza, o Cruzeiro valeria mais do que o Bahia, né? Mas o desespero, a possibilidade de você fechar as portas, tem que acontecer naquele momento. É óbvio que você pode ser negociado futuramente, como o Cruzeiro acabou sendo, né, nessa temporada também de 2024, e buscar outros investidores. Penso que com o avanço natural da SAF aqui no Brasil, ou seja, os clubes conhecendo o modelo, né, corrigindo os erros, mais investidores com a compra, né, já desses outros clubes, entendendo o cenário local, penso que é natural os clubes que forem negociados mais para frente no Nordeste brasileiro, né, o Vitória, o Sport, quem mais que tem esse potencial? O Fortaleza, o Ceará, é bem provável que eles superem essa faixa, né, da maior SAF no momento no Nordeste, que é de 1 bilhão de reais do Bahia. Vejo com naturalidade por conta do crescimento, tá, da marca, do futebol brasileiro e do entendimento, a compreensão da SAF aqui também no país, tá bom? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Aí isso que dizer, tá, que grandes chances são do Vitória, quando for negociado, será a maior SAF do Nordeste, tá? E aí tem que buscar um bom investidor. No momento que eu estou gravando esse vídeo, não há muitas especulações a respeito desse assunto, mas o Fábio Mota já assim se demonstrou precavido, e acho que isso é certo, mas alinhado a esse pensamento da SAF, até mesmo elogiou o modelo do Fortaleza. Já gravei um vídeo falando sobre esse assunto, vou deixar para vocês na tela final, fechado? Se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, ou se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes e o link da Máxima FC para você apostar, fazer o seu pitaco nos bolões de graça, tá? Você pode concorrer até R$1.000 em prêmios. O link para conhecer o site da Máxima no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!